Justamente por isso, es gerente de impacto y convidamos Alan conocimiento de Pierce, que é Alive Ventures, y él nos gerente va a de estar impacto e contando estrategias conhecimento da prácticas para Alive una medición de Venture, impacto efectiva. e eles Entonces, si vão nos ustedes contar quieren as acceder a esto, estratégias práticas empiecen a tener estas para prácticas uma de medição medición de que nos impacto. va a Então, se compartir en vocês este querem momento começar Alan. com essas práticas Entonces, de Alan, quiero aquí dejarle mensuração, compartir. eh, Bienvenido a esta ele sesión vai que, falar como sobre viste, isso. tiene mucho Então, interés Alan, por parte de nuestras bem-vindo. empresarias de toda la Você está región. vendo que há Gracias, muito Juanca. Bienvenido, Alan. interesse nessa sessão. Bem-vindo. Gracias, y gracias, Juanca. Obrigada, El cierre de obrigado, Juanca Juanca. fue perfecto O porque fechamento do mencionó al Juanca final foi la perfeito porque ele importancia mencionou no de final a estructurar importância de una estruturar estrategia de uma impacto, estratégia de una estrategia impacto, intencional uma estratégia intencional y una estrategia que sea parte e de uma la estratégia cultura que faça parte da del cultura negocio de la empresa do negócio da y realmente empresa, que sea una estrategia del negocio. e realmente que seja uma Entonces no fue estratégia de planeado, pero es una negócio. transición perfecta Então, não foi planejado, mas é para uma esta transição sesión. perfeita para Entonces voy a essa sessão, compartir na qual eu vou compartilhar presentación. uns minutos. Listo. Entonces lo que vamos a Pronto, ver então hoje y lo que vamos les voy a compartir ver e o que eu vou son falar estrategias são muy prácticas y les estratégias voy a muito compartir también práticas e vou ejemplos compartilhar também concretos del exemplos trabajo que hacemos en concretos Alive de trabalhos que fazemos na Alive y los estudios de impacto que e hemos os estudos de realizado con impacto nuestras que já inversiones realizamos com nossos para que tengan una investimentos, idea para que de vocês cómo es ese proceso de saibam como é esse identificar processo de los impactos de mi identificar os negocio e impactos implementar de negócio, implementar estrategias para poder medir el impacto. estratégias para poder medir o Antes de impacto. empezar, me E gustaría, antes de y creo que começar, todos pueden dejar mensajes eu en el chat, queria, vocês me podem gustaría escrever no que chat. veamos Eu gostaria estos que indicadores esses y pensemos índices, en qué es impacto, ¿no? que Cuando vemos vocês estos pensem com esses indicadores, índices, o que é impacto? cuál o cuáles son Qual ou indicadores de impacto. quais os índices de impacto? Les voy a dar como 10 Vou segundos para dar que pongan 10 sus respuestas segundos para que en el vocês chat. escrevam suas respostas no chat. Aquí, Alan, yo no sé si alcanzas a ver el chat, pero muchos dicen Não C, sei se você consegue olhar, E, mas muitos estão creo que es el que va dizendo ganando. E, F también. Uno puso F, otro A, F, F. A. Creo que el ganador es el F. Acho que Listo. o vencedor é o F. Varias personas poniendo Várias F, pessoas algunos E, otros, F, otras personas poniendo A. Listo. A. Vamos a Pronto. volver a este punto. Vamos voltar para esse ponto. Pero quería darles un poco más de Mas eu contexto queria dar sobre pouco Alive mais de Ventures contexto sobre a Live y el trabajo que hacemos. Ventures e o Nosotros trabalho que somos nós un fondo fazemos. de inversión de Somos impacto. fundo de investimentos de Estamos impacto basados baseados en Colombia. localizados na Colômbia, investimos em empresas na América Latina toda, mas Colombia y com Perú. foco Invertimos en na empresas que Colômbia, no Peru, tienen, e investimos em empresas no que solo son empresas de têm, tecnología, de não información, pero apenas son empresas empresas que de te pueden tecnologia, tener muitas sim, innovaciones mas também empresas que para têm abordar inovações para la desigualdad abordar económica en la a región. desigualdade econômica na região. Y sobre todo son empresas que llegan E a especialmente poblaciones empresas que desatendidas chegam a de populações bajos ingresos. desatendidas, Y de lo que baixos buscamos recursos, son empresas que tienen e procuramos que una sejam estrategia de empresas impacto que integrada tenham en su modelo estratégias de de negocio, impacto algo que sea integrada no seu modelo de fundamental negócio, para que la seja operación fundamental para del a negocio operação do negócio y el diseño y la entrega del producto o e servicio. o desenho e entrega do produto Llevamos e serviço. casi 10 años en el mercado. Estamos há quase 10 anos no mercado, fizemos La mayoría de esas inversiones investimentos están en Colombia y Perú, pero también tenemos inversiones en na México, Colômbia, en no Peru, mas Guatemala também temos investimentos no y otros México, na países de la Guatemala e región. outros países da região. Nosotros buscamos
empresas invertimos, Nós pero procuramos empresas, nuestro trabajo investimos, no, mas o no nosso termina ahí. trabalho También não tenemos acaba una aí. estrategia Também temos muy uma robusta estratégia post-inversión, en donde trabajamos muito con cada robusta. inversión para Trabalhamos para o mejorar sus prácticas de investimento, para inclusión de melhorar género, por as ejemplo, práticas de inclusão y, de gênero, por hacemos una exemplo, serie de estudios de e impacto temos uma con cada série de inversión. estudo de impacto Trabajamos con com cada investimento. expertos, Trabalhamos terceros también para com implementar esos profissionais, estudios, terceiros também y para muchos de implementar esses los estudos, ejemplos que vamos a e ver muitos hoy dos exemplos que vamos ver hoje salen de lo que hemos saem aprendido do de que ese trabajo aprendimos com haciendo esse estudios de impacto trabalho, con com nuestras esses estudos de inversiones. impacto com os nossos Bueno, investimentos. entonces les voy a Bem, compartir 5 então eu vou recomendaciones. compartilhar 5 Entonces recomendações. vamos a ir una por una, Vamos ir uma a explicando un uma, poco pues qué significa explicando o cada que título y significa cada em, título por qué e por quê, son importantes. por que que Al são final, importantes. después de ver todas las No recomendaciones y final, los depois de ver ejemplos, todas as también les voy a recomendações e os compartir exemplos, também vou desde a live compartilhar desde a qué live buscamos cuando o estamos que analizando procuramos quando una oportunidad de analisamos inversión. uma Em, oportunidade de qué es lo que investimento, que evaluamos é o que cuando hablamos con avaliamos el equipo, quando cuando falamos revisamos com a su negocio. equipe, quando voltamos para o Entonces, negócio. primero, Então, la primeiro, primera recomendación a es primeira ser más que una recomendação calculadora. é seja mais do que uma Algunos, calculadora. algunas empresas Algumas que empresas tienen modelos, por que têm um ejemplo, modelo, por en donde exemplo, sus clientes no principales son qual empresas. os Por clientes ejemplo, principais são podemos pensar en un empresas. ejemplo, una empresa Por que tiene exemplo, uma clientes que son empresa grandes com corporativos. clientes que Em, são grandes y corporativas. esas empresas, E essas por ejemplo, empresas tienen 9 talvez beneficiarios de tenham esos apenas clientes, esas 9 grandes empresas, beneficiários, esses pero clientes, su essas grandes producto, empresas, mas seu el producto que están produto, vendiendo a esos produto que clientes, vendem aos llega a todos los clientes, empleados de chega esas a todos empresas. os empregados em, dessas 100.000 empresas. empleados. 100.000 Entonces, empregados. cuando empezamos a pensar Então, en quando estrategias começamos a de impacto y pensar cómo nas vamos a medir, estratégias de es impacto e importante como entender las vamos medir, diferentes é capas importante entender de essas camadas usuarios o de beneficiarios o usuários ou clientes, beneficiários ou porque clientes, en general en porque, nuestra em página web geral, no no nosso vamos a poner site, que tenemos não vamos hemos impactado dizer 9 que beneficiarios. temos No es muy apenas impactante esa temos frase. impactado em 9 Em, beneficiários. Não é muito un paso impactante más essa allá, frase. pensando en los Um, empleados, né, um passo além, pensando nos cómo los hemos empregados, impactado. se tem empregados, se Igual, tiverem el empregados punto e más como importante impactamos eles. aquí no es De qualquer forma, o ponto simplemente mais importante aqui não é dejar apenas una estrategia de deixar medición de uma impacto estratégia de medição con de esa cifra impacto de com número de esse vidas número impactadas o número de de vidas clientes. impactadas ou Em, clientes, Volviendo a estos né? indicadores, Voltando para esses em, indicadores, para nosotros en la para live, nós, na live, ninguno de estos sería lo nenhum que nosotros desses seria o que consideramos nós impacto. chamaríamos de Em, impacto. Estos indicadores son un punto de Esses partida indicadores são de um ponto escala, inicial para entendiendo, por escalar, ejemplo, entendendo, por eh, exemplo, a cuántos clientes estamos quantos, llegando a o quantos las clientes actividades que chegamos estamos ou as realizando. atividades que estamos Pero para realizando, nosotros, cuando pensamos en fazendo. impacto, lo que Mas, queremos para nós, quando entender pensamos em impacto, son los cambios. ¿Qué o que cambió queremos entender para são as que llegue mudanças, a o 100.000 que estudiantes, mudou. por ejemplo? ¿O por Porque se eu, qué porque eu cheguei para una 100 mil empresa ha estudantes, ou instalado porque uma 100.000 empresa paneles solares en instalou 100 Colombia? mil painéis Entonces solares es na un paso Colômbia. más para Então, entender mais um passo qué para cambió entender o que gracias a mudou estas a partir intervenciones. das nossas, Em, dessas intervenções. Entonces, en estos ejemplos Então, tenemos un nesses ejemplo de una exemplos, empresa de temos o exemplo de educación uma empresa em, de para educação mujeres emprendedoras como para mulheres ustedes. Lo que nos empreendedoras como gustaría saber vocês. es O después que de esa gostaríamos de capacitación, saber ¿qué é se pasó? depois desse ¿Mejoró treinamento, o la que operación aconteceu? de su Melhorou startup, de su a negocio? operação do startup, ¿Pudo do seu aplicar lo que está negócio? aprendiendo, Conseguiu como decía aplicar o que en el debate aprendeu? también, pensando en otro ejemplo Pensando de em um outro educación? exemplo de educação, Em, né? Invertimos en varias fintechs Investimos en la live sempre em y muitas cuando hacemos fintechs na estudios Live con e esas quando empresas, fazemos os estudos com essas además de querer empresas, saber além de el querer tamaño de su saber o portafolio tamanho do en portfólio, cuanto a los dólares invertidos os dólares o investidos como ou el tamaño o, del portafolio en o cuanto tamanho a los do, préstamos,
do portfólio em nos gustaría relação aos saber, empréstimos, después de gostaríamos recibir de un saber, préstamo, por ejemplo, depois de receber ¿creció o esa empresa empréstimo, o essa empresa cambió cresceu su manera ou mudou sua gestionar maneira su negocio? Queremos de entender qué pasó después. gerir esse negócio, de administrar Para muchas ele? Queremos inversiones entender o que también aconteceu incluimos depois. el indicador E para muitos de cambios investimentos en também calidad de incluímos o vida. indicador de Trabajamos mudança con na las qualidade de inversiones vida, para entrevistar trabalhamos a los clientes com finales os y entender investidores para entrevistar em, os clientes si finais cambió e o no su entender calidad de se vida mudou gracias a la ou não intervención de la sua empresa. qualidade de ¿Y por vida qué? ¿Por qué cambió? a partir da intervenção Em, da empresa. E por quê? Por que entonces, que para mudou? nosotros, Então, para nós, un punto de partida um cuando ponto de pensamos en partida una quando estrategia de impacto, pensamos siempre podemos no empezar con el nosso número de teste de vidas impacto, impactadas, sempre estos começamos indicadores pensando de com o número escala, de vida y impactada, después são irnos un indicadores poco más allá de para escala, entender los e cambios depois vamos além experimentados para entender as por los mudanças clientes, experimentadas los usuarios pelos o los clientes, beneficiarios, os usuários, os gracias a la beneficiários, intervención a o el partir da producto o el servicio intervenção de la ou o empresa. produto ou serviço da empresa, También pensando en também si estos cambios pensando están se essas contribuyendo a un mudanças cambio sistémico a largo plazo. contribuem a uma mudança Em, sistêmica a longo prazo. no sé si ustedes Não sei se han visto ese vocês marco, es já un marco conhecem bastante esse importante marco. É um cuando marco uno está muito pensando importante en quando você estructurar pensa una estrategia de impacto, se llama em la teoría estruturar de uma cambio. estratégia de impacto. É Em, chamado de teoria la de teoría de cambio nos mudança. A permite teoria de mudança identificar permite identificar el paso a paso o passo a para llegar passo a para chegar a un ao meu impacto impacto, a um deseado, como el impacto impacto final desejado, a né? Um nivel impacto sistémico. final, a nível Em, sistêmico. entonces, en este ejemplo, Então, nesse tenemos exemplo, una temos organización uma que busca mejorar el organização que acceso busca melhorar o a la educación acesso para à jóvenes educação en para comunidades jovens vulnerables usando programas de vulneráveis aprendizaje usando programas de digitales. aprendizagem Em, digital. entonces, para esta Então, empresa, para essa empresa necesitan que precisa de profesores, inversión, professores, empleados, una plataforma digital investimento, para poder realizar sus funcionários, uma plataforma actividades de digital para capacitación, realizar implementar as las atividades de clases. treinamento, em, implementar as y los aulas. outputs o los E os resultados iniciales outputs ou os son lo resultados que vimos, por iniciais ejemplo, en esa são lista de os que indicadores. aparecem El nessa número de lista de clases indicadores. O implementadas, número número de de aulas estudiantes. implementadas, o número de Entonces, estudantes, como a nivel operacional, como a nível para cualquier operacional, empresa es para importante tener qualquer empresa, é esos importante indicadores. ter esses em, indicadores y e para empresas que piensan para empresas generando un impacto que social o ambiental, podemos estejam también ir gerando um un impacto poco más social ou allá para ambiental, entender podemos pensar um pouco qué mais, um pasó pouco além gracias disso e a esos entender o que resultados aconteceu a iniciales. partir desses resultados Entonces, iniciais. volviendo al punto de las Então, mejoras, voltando en este caso, à questão das lo que podríamos melhoras. hacer Nesse caso, es o evaluar que poderíamos mejoras fazer é avaliar en los melhorias puntajes de los exámenes de los nas estudiantes, notas dos exames dos mejoras también estudantes, en asistencia, em, en las clases, também em relação à qué assistência nas aulas, métricas tem que vários podríamos incluir indicadores ahí para entender qué cambió para gracias a incluir e entender o que la mudou a implementación partir da de implementação estas capacitaciones. desses Entonces, treinamentos. en esta como Então, última parte a la derecha es donde lo que como na estamos, es direita, donde estamos buscando capturar é onde nós estamos el impacto o procurando los cambios que estamos capturar o generando impacto gracias ou as a mudanças que la estamos entrega gerando de a partir nuestro da producto o entrega do nosso servicio. produto ou serviço. Entonces, esa es la Então, primera essa é a recomendación. primeira recomendação. Es importante É saber importante contar, saber entender contar, mi escala entender o a a minha cuántos clientes estoy escala, llegando, para el quantos número de clientes estou actividades que estoy chegando, realizando. o número de atividades que em, estou realizando. y es E importante cuando estamos também é pensando importante en quando impacto y si pensamos no estamos generando un impacto impacto o no, e se estamos entender gerando um también impacto ou cómo não, estoy impactando entender a esos como estou clientes impactando nesses gracias clientes a las a partir actividades que estoy das atividades implementando. que eu estou implementando. Y bueno, la segunda Bem, a recomendación segunda es recomendação asegúrate de é excavar en el lugar certifique-se de correcto. escavar no lugar Em, certo. los perros no siempre lo Os hacen, pero cães nem nosotros sempre en la fazem, estrategia de mas impacto nós
na nossa estratégia de impacto, sim, podemos fazer. E eu dou aqui um exemplo de um estudo que realizamos com uma empresa do nosso portfólio. É uma empresa de tecnologia focada em educação e educação superior. Trabalham com universidades na região. Tem vários produtos de software que permitem à universidade melhorar a sua produtividade, melhorar a retenção de estudantes e o quanta participação esses estudantes têm. Também tem produtos para os professores, para a gestão dos cursos, as tarefas dos estudantes. Tem um aplicativo para os estudantes também. Então, tem vários produtos. Então, para essa empresa, o desafio foi definir e dizer quais impactos vamos medir, como vamos medir. Então, eu imagino que para muitos de vocês tem diferentes camadas de usuários, de beneficiários, e nesses casos é importante priorizar e definir qual impacto eu vou medir. Então, nesse caso, pensamos bem, se os estudantes conseguiam, por exemplo, melhorar a experiência educativa, por um lado, se os estudantes realmente sabiam de U-Planner, se tiveram acesso a um outro aplicativo antes, se não ia ser, mas de outra forma ia ser difícil medir o impacto, porque muitos estudantes não iam compartilhar essa informação. A mesma coisa com os professores. O que falamos com a U-Planner nesse momento foi, então vamos apenas focar em medir o impacto nos funcionários da universidade e, mais do que nada, entender temas de produtividade, se esses funcionários agora podem conseguem medir métricas como a retenção, porque antes, para a U-Planner, essas métricas eram as mais importantes para melhorar o desenho do produto. Esse é um ponto muito importante na hora de criar uma pesquisa de impacto. Se tem dificuldades na definição ou na hora de priorizar as perguntas. O que nós fazemos é falar com a empresa e entender, ok, essa pergunta o que vai permitir é tomar uma decisão posteriormente sobre o desenho do produto ou da estratégia de impacto do negócio. E, se não, em alguns casos, não priorizamos essa pergunta e mantemos outras. Então, a recomendação é, nos casos em que você tem vários grupos, categorias de beneficiários, de usuários, identificar quem está sendo impactado e se tem a capacidade de comunicar esse impacto ou não e qual a sua capacidade de alcançá-los, a sua capacidade de chegar a esses usuários e perguntar: esse foi o desafio que tivemos nesse caso. Ia ser muito difícil chegar para os estudantes de U-Planner, porque a empresa não tinha esse acesso. Então, as universidades sim, mas foi um pouco mais complicado e decidimos não priorizar essa parte do estudo. Bem, a terceira é reconheça a sua ignorância. Para mim, também é uma boa recomendação para nas nossas vidas, mas no mundo da medição de impacto é super importante também. E eu vou compartilhar um outro exemplo aqui. Nós fizemos um estudo de impacto com investimento com uma empresa na Colômbia, que se chama Zoom Colômbia.
aqui chega a regiões rurais na Colômbia para a instalação de painéis solares, mais do que nada em escolas, e o que procuramos medir nessas comunidades foi o impacto dessas instalações nas escolas, mais do que nada na experiência educativa e na qualidade de vida das pessoas da comunidade. Então, entrevistamos os professores para entender o antes e o depois. Como faziam antes do painel solar e como fazem agora? Como era a experiência educativa? Se tinham acesso a diferentes recursos? E também as suas percepções sobre mudanças no desempenho dos estudantes. Desenhamos uma empresa. A maioria das perguntas em uma escala de muito concordando e não, e também incluímos perguntas abertas, e essas perguntas nos permitiram entender impactos que nós nem havíamos considerados ou que não estávamos percebendo, e também não Surcolômbia. Então, ao vermos os resultados, e isso é um exemplo de uma resposta e uma pergunta aberta, percebemos que ao termos instalado um painel solar e ter acesso à energia nessas escolas, algumas escolas tinham instalado também refrigeradores nas escolas. Isso gerou outros impactos. A frequência dos estudantes melhorou, porque já sabiam que tinham que podiam ir que tinha refeitório na escola, que tinha sucos naturais. Isso melhorava também o desempenho dos estudantes na escola. Então, isso que estávamos considerando antes, nós estávamos já pré-desenhando a pesquisa, mas a Surcolômbia permitiu captar uma oportunidade que não tinham visto antes. O que eles começaram a fazer é trabalhar com seus clientes em programas de governo para poder levar geladeiras para as escolas com os painéis solares, melhorando a sua proposta de valor para essas escolas e melhorando também. Era uma vantagem, quer dizer, competitiva no mercado, porque outras empresas não estão fazendo dessa maneira. Então, é um exemplo bem concreto de como uma estratégia de impacto poderia acarretar uma estratégia de negócio um pouco mais além, melhorar a estratégia a partir de perguntas abertas, numa pesquisa desenhada, especialmente para entender a experiência educativa. Percebemos que tinha outras oportunidades para gerar impactos nessas comunidades. Então, a sugerência, a recomendação é deixar espaço para que você não sabe. Faça perguntas abertas nas pesquisas que permitam coletar dados de insights que você não tinha considerado. Outro ponto, porque entendemos que muitas vezes é muito difícil desenhar uma pesquisa, levar para os clientes, porque nós queremos uma pesquisa de 50 perguntas. Ninguém vai responder. Então, é importante o que mencionei sobre priorizar algumas perguntas
que vão permitir tomar decisões e ações para um negócio. E algumas perguntas abertas para dar lugar para o que você não está considerando. As perguntas que nós desenhamos, sempre temos como limite 30 perguntas. Se na primeira versão de uma pergunta temos 40 perguntas, fazemos o exercício de reduzir e não ir além de 30. Essas pesquisas são realizadas com ligações telefônicas, mas vai depender muito de cada caso em particular. Voltando para o ponto de YouPlanet, é importante entender quais os clientes ou usuários. Se vocês trabalham com pessoas que não têm acesso à conectividade, às vezes por WhatsApp, por exemplo, você pode desenhar pesquisas muito simples, que quando as pessoas têm acesso à conectividade, podem deixar suas respostas. Então, em cada caso vai ser diferente. Vocês sabem melhor como é o dia a dia dos clientes, mas tem diferentes formas de criar essas pesquisas. E se tem perguntas sobre estratégias, também podemos conversar. A seguinte, seja melhor do que Indiana Jones. Para isso, temos um vídeo. Vou compartilhar o vídeo. ¿Qué te pareció? Está linda. ¿Es todo? ¿Linda? La disfruté, pero cuando me dijiste hoy que perdería mi virginidad, no creí que hablaras de ver Los Cazadores del Arca Perdida por primera vez. Mil disculpas, elegí mal mis palabras. Quería decir que iba a sacudir tu mundo en el sofá. Como sea, gracias por verla. Es una de mis favoritas. Fue entretenida, a pesar del imperdonable error narrativo. ¿Error narrativo? Oh. Amy. Oh, qué inocente primeriza eres. Los Cazadores del Arca Perdida es el bebé de Steven Spielberg y George Lucas, dos de los mejores cineastas de nuestra generación. Yo la he visto 36 veces, excepto por la escena de las serpientes y el rostro derretido que solo veo si es de día. Te desafío a encontrar un error narrativo. Y mira mi boca, déjala abierta. Correcto. Indiana Jones parece existir sin afectar el final de la historia. Sin él, la película terminaría igual exactamente. Oh, entiendo tu confusión. No entiendes que Indiana Jones es el del látigo y el sombrero. No, sí entiendo. Si no estuviera en la película, los nazis encontrarían el arca, la llevarían a la isla, la abrirían y morirían. Y así sucede. Permíteme cerrarla. Listo. Me encanta esse vídeo porque Adoro comunica esse vídeo muito porque explica muito bem, comunica muito bem um ponto super importante no mundo da medição de impacto. Se eu não estou, se eu não tenho um papel-chave, um impacto que está acontecendo, não estou gerando nenhum impacto. Vou dar o exemplo de uma métrica que nós usamos para poder entender, por exemplo, se a minha empresa não existisse, o cliente A estaria da mesma maneira, melhor ou pior do que a sua situação atual. Por exemplo, no caso de Indiana Jones, que tudo isso tivesse acontecido sem ele, e é o que não queremos se estamos
tentando gerar um impacto diferencial. Entonces, esto es, Então, estos son los resultados de un estudio que esses realizamos con são Simplifica. resultados de um estudo que realizamos que Simplifica es una empresa Simplifica, que é uma colombiana que tiene una empresa colombiana plataforma que tem uma para la plataforma formalización de para a empleadas formalização domésticas, de les da a empregadas esas empleadas domésticas, acceso que dá a acesso beneficios de salud, a etcétera, benefícios de saúde y al empleador e ao empregador una manera de formalizar el uma maneira trabajo de y estar formalizar o trabalho cumpliendo con la ley. e cumprir com a lei. Entonces, Então, aquí de estos aqui indicadores, desses me gustaría que indicadores, piensen eu gostaria como cuál que vocês indicador pensem nos podría qual eh, indicador poderia dar una idea nos de, dar uma de ideia nuestra contribución al da impacto, nossa como una idea de si contribuição estamos generando un impacto para o diferenciador impacto. o no. Uma ideia de se estamos gerando um impacto diferenciador ou não. Aquí te voy leyendo, Alan, por si acaso no ves Vou la lendo, pantalla. Alan, Una persona dice caso calidad você de não vida veja a mejorado, tela, afirma que su mentalidad, su tranquilidad mental ha mejorado, afirma que a sua tranquilidade calidad de vida, tranquilidad mental mental, melhorou, calidad de qualidade vida de vida, mejorada. tranquilidade mental, qualidade Listo. de vida melhorada. Y gracias a todas las personas que están participando Obrigado ahí, a todas as pessoas que estão para participando aí. nosotros, o sea, esos Para impactos nós, también esses nos impactos permiten também nos entender permitem si un cambio entender ocurrió. se uma mudança Pero en aconteceu. este caso, Mas, nesse caso, no nos permiten entender si ese não nos cambio no permitem hubiese ocurrido entender sin se essa nosotros. mudança não tivesse Esta acontecido sem métrica, acceso por nós. primera vez a ese tipo de Essa servicio, métrica, es lo que nosotros usamos para poder entender esse acesso a esse tipo de por un serviço lado, é qué o tan que fazemos diferenciado para este poder producto se entender, significa. por um lado, que tão Em, diferenciador y é por esse otro produto, lado, e por outro lado, la cantidad a quantidade la cantidad de personas de que antes no pessoas tenían acceso que antes não a tinham ningún tipo de acesso servicio a similar, nenhum tipo porque eso nos de permite entender serviço que semelhante, si el porque isso nos 93% de permite los clientes entender dicen se es la um primera vez que se da ese tipo de 93% falam servicio, que é a es primeira muy vez que probable que acessam esse sin tipo de serviço, é Simplifica, muito provável que estos otros impactos que estamos viendo, esses outros gracias a impactos que Simplifica, estamos cambios vendo, en calidad de vida, mejoras en relación a con partir los da Simplifica, las trabajadoras, etcétera, es muy mudou a probable qualidade que de vida, esos melhorou a impactos no relação estarían ocurriendo. com o trabalho. Então, é provável que esses Por ejemplo, impactos en não este caso, si el estejam resultado fuera acontecendo. el Se o 10% resultado diferente, fosse o que están 10%, accediendo por primera vez, o el 20% que falem que tienen estão acceso a acessando otro tipo pela de primeira servicio vez, o similar. 20%, que tem acesso a outro tipo de Pues serviço es probable semelhante, que então é provável que ese 10%, o sea, esse ese 10% 10%, que están accediendo por primera esse vez, 10% que está acessando pela generando primeira impactos vez esteja significativos que gerando estarían impactos ocurriendo sin Simplifica. significativos que não Pero estariam en ese caso, si acontecendo el sem 90% Simplifica, mas dicen que no, que se ya o tienen acceso a 90% falam, alternativas, não, eu já tenho acesso a alternativas. si eso fuera el caso, Simplifica Se esse estaría fosse como en el papel o de Indiana caso, Jones, Simplifica pues estamos estaria viendo como no cómo papel de tenemos nada que Indiana ver con el Jones, resultado. não estaria Entonces, medimos participando dos do cosas resultado. aquí. Então, Acceso por temos primera duas vez coisas: acesso pela primeira o vez acceso a ou alternativas en el acesso mercado. a Y esos dos alternativas no indicadores son mercado. E esses importantes no solo dois a nivel de indicadores são estrategia de importantes impacto, não apenas a nível da estratégia de a nivel de un impacto, negocio es importante a entender nível qué dos tan negócios, é diferenciado importante es mi entender producto. que tão Y pues diferenciado muchas veces é esas o meu métricas que produto. medimos Então, muitas vezes as nos permiten entender métricas no solo temas de nos impacto, permitem sino a nivel de entender mercado, não a nivel apenas o impacto, del senão o nível do negocio. mercado, a nível do negócio. Y quería compartir este Eu queria marco porque compartilhar esse marco porque es un marco muy é um marco conocido en el que mundo muito de la conhecido medición no de mundo impacto. da medição de Fue un marco impacto. creado por Foi un um grupo marco de criado expertos por hace um unos grupo años de expertos há alguns para que anos, en el mundo de impacto para cualquier que no organización mundo pudiera de impacto qualquer estructurar organização pudesse sus procesos estruturar de impacto
y seu tener como una processo de foto impacto e completa ter como uma de los diferentes foto impactos completa generados. dos Y diferentes una de las impactos. categorías que E uma das incluyeron categorias es que esta incluíram cuarta categoría, é a quarta contribución, contribuição, que nos dice que nos simplemente diz eso, si estamos teniendo un impacto, se cómo os esforços da empresa geram resultados que ocurrido sin nuestra não, intervención. não teriam Eh, acontecido de outra maneira, Entonces, sem a nossa como es una intervenção. de esas Então, categorías, sabemos que es como súper essa é uma importante, das no categorias que solo como sabemos que tener é en super cuenta, sino importante, não apenas medir como levar también. em consideração, Entonces, senão la como medir recomendación também. Então, es a recomendação é: sé mejor que Indiana Jones, busca seja evaluar melhor do que tu Indiana Jones, contribución a los busque resultados avaliar a sua contribuição nos experimentados por resultados vivenciados los pelos clientes y los beneficiários, pelos beneficiarios. clientes. Listo. Por último, tenemos esta Por última último, recomendación. temos essa última La recomendação: medición de impacto no a es medição de suficiente. impacto não é Y tiene suficiente. que ver un poco con lo que E les tem a mencioné al ver um pouco principio, com o que que mencionei no começo, hacemos todo ese que esfuerzo de fazemos entender todo esse nuestro esforço por impacto, entender nosso tenemos una impacto. teoría de cambio, Temos uma identificamos teoria da métricas que queremos medir, mudança, identificamos creamos métricas, una encuesta, hablamos con criamos uma nuestros clientes, pesquisa, falamos com os em, clientes bueno, al final tenemos e no final los temos resultados uns interesantes. resultados interessantes. Todo eso es como la Tudo primera isso parte de é este como a proceso. primeira parte desse Lo más processo. importante O mais es importante é usar esos Usar resultados esses para poder resultados para tomar acciones conseguir, bem, en el agir diseño del negocio, del na producto, del elaboração do servicio, negócio, do produto, do em, serviço y seguir iterando. Entonces, e por ejemplo, en el caso continuar de assim. Simplifica, Então, no les caso de mostré Simplifica, una serie de eu mostrei métricas. uma En série de general, métricas. medimos Em entre geral, 20 medimos y diferentes entre métricas en cada 20 estudio. e 30 métricas Em, em cada um dos pero la idea estudos, no es mas simplemente a ideia tener não un é informe de impacto apenas ter um bonito relatório de para temas de impacto, marketing, pues también sirve para lindo esos temas, pero para lo más questões de importante de todo marketing, este também serve para esfuerzo isso, es mas o mais analizar importante los desse datos esforço e é analisar os identificar dados oportunidades e para identificar mover, como oportunidades esta teoría de cambio, para mover a los mover, inputs, né, nessa teoria de mudança, mover a mover os inputs. cómo ustedes están Vou diseñando, ver como por ejemplo, en vocês este caso, estão los elaborando, cursos, nesse caso, cómo os están entrenando cursos, los profesores, como estão treinando os o temas de reclutamiento professores, de empleados, o el diseño de tema una do plataforma digital, recrutamento, em, da elaboração da plataforma digital, retroalimentación que a reciben es súper retroalimentação, o importante, sobre todo feedback en que empresas que recebem é tienen un muito impacto importante, mais do que integrado en nada sus em modelos de empresas que têm um negocio. impacto integral nos modelos de Nosotros negócio. cuando hablamos de estos Nós, quando estudios, falamos desses estudos, no decimos que son não estudios de falamos que são impacto, estudos decimos de que son impacto. estudios Falamos que são estudos de de insights para el negocio, o de insights hallazgos para o para el negócio, negocio. né? Son estudios de Descobertas mercado para al o final del día, negócio. São del estudos de mercado de mercado no clientes o de final do los dia. usuarios. O mercado do Em, cliente ou dos usuários. Entonces, después de Então, recibir los resultados, depois de revisar los receber os resultados con la resultados, empresa, con analisá-los com a nuestro aliado empresa, en la com o nosso implementación de estos parceiro, estudios, na tenemos una implementação desses llamada con la empresa estudos, para temos también uma ligação com a entender sus empresa para percepciones, sus entender também as reflexiones, e suas identificar juntos, reflexões, gracias a estos identificar juntos, resultados, a partir oportunidades desses de mejora. resultados, oportunidades de melhoria. Recibimos feedback de una Recebemos de feedback Alive, un de um inversionista que invirtió investidor en de el fondo, Alive, um investidor que diciendo que investiu no fundo, como falando que, muy directo, a mí no me de uma importa forma muito direta, eu não me importo ver esos com ver impactos esses tan positivos. impactos tão Quiero entender positivos. Ele falou: eu quero entender que no está bien, o sea, o impactos que não no está tan certo, buenos né? o Impactos cuáles son las não oportunidades tão de mejora, bons, ou quais são as porque ustedes están oportunidades invirtiendo mucho tiempo en de estos melhoria, porque estudios, vocês estão investindo muito verificó tempo nesses pues que no es estudos, súper bueno, no mas se no está hay tudo acción bem, después, não tem nenhuma estamos ação perdiendo una depois. parte importante de este Aí proceso. estamos perdendo uma parte muito importante do Entonces siempre processo. hacemos Então, o que sempre esa llamada fazemos al final de todo el proceso,
É sempre essa ligação no final do processo e vocês podem fazer com as suas equipes e entender, ok, nessas categorias saiu tudo muito bem, aqui tivemos um feedback nem tão bom, aqui temos oportunidade para trabalhar e melhorar a elaboração do produto ou serviço. Então é isso, em resumo, analisar os dados de impacto é um dos pontos mais importantes, utilizar essas análises, essas descobertas para iterar o modelo de negócio e continuar melhorando não apenas o impacto, mas também o desenvolvimento do negócio. Bem, e essas são as 5 recomendações. Eu compreendo que vocês já têm acesso para essa apresentação e para revisar os exemplos e quais as recomendações, mas eu queria finalizar com uma perspectiva de Alive, de um fundo de investimento na prática. Tudo isso, o que significa para nós? Quando chega uma oportunidade de investimento, como nós avaliamos? O primeiro que revisamos é o deck, a apresentação da empresa, revisamos a linguagem para avaliar se o impacto é uma parte fundamental para a equipe, para a operação do negócio, entender o motivo de ser esse negócio, né? Surgiu como necessidade, como oportunidade de impacto. Também revisamos se na apresentação tem dados, bem, a nossa expectativa não é que cada investimento tenha tudo isso. Na maioria dos casos não é assim. E a nossa expectativa, o que nós gostamos de ver é que pelo menos a equipe tenha uma intencionalidade por trás dessa estratégia. Todos os outros assuntos nós estamos dispostos para fazer desde a Live, né? Apoiar a empresa para fortalecer o seu impacto. Mas a questão da linguagem, da cultura, isso sim é importante. E como parte desse processo na devida diligência, fazemos entrevistas com as pessoas que são parte da equipe para entender de onde aparece essa motivação, se estão dispostos a trabalhar conosco depois do investimento nesses temas. E nós, nesses temas, também temos projetos de assistência técnica focados em temas de gênero. Então, temos essas conversas, tratamos de entender se tem compromisso de parte da equipe para trabalhar esses temas conosco, né? Sempre entrevistamos os clientes, alguns pelo menos, para tentar entender as mudanças de antes para depois nas vidas desses clientes ou beneficiários, os negócios desses clientes e aprofundar no que achamos que é o impacto do produto, do serviço. Depois de investir, aí é onde fazemos todo esse trabalho de assistência técnica, um projeto de edição de impacto, revisão de impacto. Temos pelo menos 2 em cada investimento, sempre com o objetivo final de gerar dados de impacto acionáveis e usar a medição como um recurso para melhorar o desenvolvimento da indústria. Nós achamos que se uma empresa com uma estratégia de impacto usa esses dados de impacto para melhorar esse impacto, isso também é um impacto muito positivo no desenvolvimento de todos os indicadores operativos. Isso leva, e aí chegamos para o último ponto, que para nós o impacto é um ponto
no solo para los diferencial, clientes não apenas para os de una empresa, clientes sino pues, de también uma para futuros empresa, mas inversionistas, também para futuros eh, investidores. sobre todo inversionistas Mais do como que Alive, nada, inversionistas con investidores como a excelente Live, impacto. né, com esse olhar de impacto. Si vemos que una empresa ya tiene Se por lo menos vemos que como uma empresa una já cultura de tem impacto, pelo pues menos para nosotros eso uma es cultura de una, impacto, muy buena señal. para nós isso é Em, um listo, sinal ya muito he bom. hablado Bem, eu já unos 40 falei minutos, entonces uns quiero escuchar de 40 ustedes y minutos, saber si tienen então agora eu quero preguntas. ouvir vocês, saber se tem alguma pergunta. Muchas gracias, Alan, por tu presentación y Muito por llevar obrigada, a Alan, nuestra pela sua audiencia en esa reflexión de apresentação cómo e tener para fazer a mediciones nossa cada audiência vez más refletir robustas, mediciones que sobre en as verdad están medições cada vez mais midiendo el robustas, impacto né, de y medir o sobre todo una vez tener impacto eso, cómo podemos seguir de mejorando, verdade ¿no? e a Me partir daí encantó esa como reflexión continuar final. melhorando. Yo Eu te quiero adorei essa contar que reflexão final. tenemos unas Eu quero preguntas falar para você que temos buenísimas. algumas perguntas muito Aquí hay boas. Aqui varias que voy a escoger tem aprovechando el tiempo que várias nos que eu vou queda. escolher Vamos a aproveitando o comenzar con tempo una de que Ligia ainda Contreras. temos. Ligia nos dice que tiene una Ligia empresa de pergunta tecnología que y ella ele se diz que tem pregunta uma empresa de si, por tecnologia e se ejemplo, estamos pergunta se, por avanzando exemplo, estão para hacer mediciones de avançando impacto para o con ayuda de inteligencia serviço, para a artificial. medição do impacto com a ajuda de Sí, inteligência artificial. esos recursos de Sim, inteligencia esses artificial recursos de inteligência son muy artificial buenos são muito bons para esos primeros pasos, para como esses primeiros de passos identificar de eh, identificar cuáles son los diferentes quais tipos de os impacto diferentes tipos de potenciales que impacto, estoy né, generando desde mi potenciais negocio. que eu Em, posso gerar a y de partir hecho, do meu para negócio generar una teoría de e, cambio, de fato, para gerar si uma es teoria de mudança, un marco nuevo para se tem algunos de marco ustedes, novo para usar algum de esos recursos vocês, de inteligencia usar artificial para os generar recursos de una primera inteligência versión artificial de esa para teoría gerar de uma cambio primeira sería es una versão da muy buena teoria idea. de mudança seria uma muito Esa boa versión me ideia. imagino que Essa no sería versão la eu versión imagino final, que não súper seria a versão importante final, revisar esa isso é versión super porque importante, tem que revisar essa em, versão, ustedes pueden subir porque vocês podem varios PDFs o colocar archivos a vários cualquier arquivos, ChatGPT o lo PDFs que sea, no chat pero GPT, ninguna inteligencia GPT, o que artificial for, va a mas conocer tu negocio como tú lo conoces. nenhuma Entonces, lo inteligência importante es artificial revisar vai esa teoría conhecer de o seu cambio, negócio esos melhor do que você. resultados, Então, é seguir muito iterando, importante revisar essa pero sí, teoria de mudança, esses súper importante resultados. usar esos recursos Mas porque hace sim, é super el importante proceso usar súper esses mucho más recursos porque eficiente. faz com que o processo seja muito mais Buenísimo. eficiente. Tenemos otra Bem, pregunta de temos outra Estela pergunta de Quinayas Delgado. Estela. Ella dice, Alan, tengo la E fala, sensación de que Alan, la medición de tenho a impacto sensação de en que transformaciones a sociales siempre se relaciona mucho mensuração más de con la impacto percepción de sempre las se relaciona poblaciones muito mais impactadas. com a Y ella nos pregunta que si percepção das conoces otras populações escalas, otras impactadas. E formas de medir pergunta se impacto que você no estén conhece outras específicamente escalas ou formas de enfocadas en la mensurar o percepción. impacto que não esteja especificamente Sí, focada na percepção. la percepción es Sim, solo a una forma de percepção é hacerlo apenas uma y tiene forma sus de pros y sus fazer. contras. Tem Em, prós e contras. Otras formas de hacerlo, por Outra ejemplo, forma la semana poderia pasada ser, yo participé por en otro exemplo, a semana espacio donde passada eu estábamos participei em um publicando un espaço informe onde en el publicamos sector um fintech relatório no de setor indicadores na área fintech de operativos indicadores operacionais, como tasas de repago como de las taxas mujeres de clientas, reembolso de mulheres indicadores clientas, que sirven como proxies o indicadores como que comparativos, servem donde como uno puede proxies ou inferir un impacto comparativos, onde você que pode está siendo inferir generado. um impacto Entonces, se está sendo y bueno, eso gerado. depende de cada caso, de Isso cada depende de modelo, cada caso, cada modelo, pero a la pregunta, mas percepción es solo una forma de com respeito à hacerlo. Otra pergunta, a forma percepção es é apenas uma forma de identificar fazer. indicadores operativos y muchas Outra veces es forma é mucho identificar más, indicadores operacionais, muitas vezes é requiere muito mucho menos mais, recursos requer muito porque menos la mayoría de los recursos, negocios ya porque saben a cuáles son maioria los dos recursos indicadores já operativos. sabem quais são os indicadores Identificar esos operacionais. indicadores operativos que pueden servir Então, para inferir un identificar impacto. eles que Ese es podem un servir buen para primer inferir um paso para cualquier impacto. empresa, Esse é um porque primeiro llegar a passo las para percepciones y bom diseñar primeiro passo para encuestas qualquer muchas empresa, veces porque requiere mucho más, chegar às muchos más percepções recursos. e Yo diría elaborar que empezar con esos pesquisas indicadores requer, operativos exige muito mais para recursos. entender, ok, Então, eu con diria estos começar cinco com esses podemos inferir un indicadores cambio, para un entender, impacto ok, com esses en 5 podemos la vida inferir o uma negocio del mudança, um cliente. impacto na vida ou no Súper, negócio y do veo que hay cliente. mucho interés en este Bem, tema de eu mediciones. estou vendo que tem Sepan que muito nosotros interesse tenemos no la tema encuesta que ponemos al final de das cada una de nuestras sesiones para que por favor la mensurações. diligencien Lembre y que nos nós pongan ahí temos esos
temas de interés para depois de poder cada uma das capturarlas mejor. sessões, né, Ahora voy con otro caso y es un uma caso pesquisa para que específico, vocês Alan, possam que nos deixar os comparte temas de Lucía interesse para Hernández. você. Aqui Lucía temos nos outros dice, caso hay impactos que específico. son difíciles de medir. Tem impactos que Por são ejemplo, difíceis de tenemos medir. un caso Por en donde le exemplo, enseñamos temos um herramientas caso básicas de tecnología onde a una mujer ensinamos de 50 ferramentas años. básicas de Y tecnologia ella para nos uma decía, mulher de 50 mis hijos no anos. me tienen E ela paciencia falava: y yo ni meus siquiera filhos sé não qué têm es la paciência nube. comigo. E eu Y nem sei luego o de la que é uma capacitación que nuvem. hicieron E ellos, depois se dieron do cuenta que treinamento esta que mujer se animó a fizeram, comenzar una carrera perceberam que pues essa mulher corta para mejorar sus conocimientos y começou ahora um administra curso, carpetas de materiales de melhorou su os seus clase que conhecimentos están e en la agora nube. administra as Entonces ella pastas de dice, materiais da aula es que muy difícil estão na poner un nuvem. indicador a Ela esto fala que é porque muito además ni difícil siquiera deixar se había imaginado que ese colocar um impacto lo indicador iban a para tener. isso Entonces yo solo e quiero nem redondear eso que Lucía está imaginavam que isso transmitiendo ia ser ahí um para impacto que iam ter, preguntarte né? Colocar um indicador seria en qué muito difícil. momento se E aí eu quero identifican y se perguntar, escogen estos em qual indicadores y momento qué são pasa cuando al final identificados e tu proyecto, tu escolhidos esses intervención indicadores e o que tuvo acontece quando no final resultados do e projeto impactos que no tenías a ahí desde intervenção el teve inicio. ¿Cómo se puede hacer resultados, eso teve mirando hacia impactos que atrás você para não capturar estava todos esperando esos desde o cambios que se están começo? logrando? Pues lo primero que diría es que la primera Em, versión de a del primeira grupo de versão de métricas um o grupo de teoría de cambio métricas ou nunca de va a ser la última versión. teoria da mudança nunca El vai negocio ser a sigue última iterando, versão. O cambiando. negócio continua Pero me encanta mudando. este caso porque Gostei pues, es muito un desse impacto a caso largo porque plazo y esos é impactos um son mucho más difíciles impacto de a medir. longo prazo, que são Pero impactos mais lo que hacemos difíceis de para mensurar, estos casos mas o que es fazemos para esses crear casos un caso de é estudio criar um caso en de donde estudo uno puede onde você describir pode como todo el descrever proceso, todo o este caso como processo, la historia de esta nesse persona, caso, como a história dessa mostrando pessoa, básicamente mostrando es como la basicamente teoría de isso. cambio É en la como a vida teoria real, da el paso a mudança paso de na esta vida persona real, o passo a hasta donde passo ahora dessa tiene pessoa pues está até a tiene su trabajo atualidade, en la onde nube. tem Entonces seu también trabalho hacemos na esto, nuvem. Então, casos de também estudio, fazemos casos isso, particulares para casos mostrar particulares, casos de estudo para los casos en demonstrar donde os tenemos casos evidencia onde temos evidência del éxito de mi teoría de del cambio. sucesso da minha teoria da mudança. Súper, y ahí estaba leyendo, Alan, que hay Super. Aí personas que dicen, estava esa lendo fue que la tem presentación pessoas que más que me gustó de toda la semana, entonces, bueno, nuevamente, falam, essa gracias. foi a Gracias. apresentação Solo que quería mais aprovechar para gostei de toda a retomar un semana. Eu comentario de queria Marjorie aproveitar para Cisneros, que dice, retomar podemos um tener el comentário contacto de Alan de para tener feedback de un Marjorie proyecto, y ahí entonces Cisneros. quiero Podemos ter um recordarles contacto do Alan que para ter um todos los feedback días nuestro de equipo um les manda projeto. un Então, mail con queria toda la lembrar información de para lo que vocês que sucedió a lo cada largo de las dia sesiones. a Ahí equipe está el envia um contacto de la e-mail live, com toda a pero además informação recuerden que do que aconteceu Conectaméricas nas sessões, e tiene aí uno de tem sus o pilares que es contacto da justamente live e também conectar. Si tem ustedes dos entran a pilares da Conectaméricas, Conecta Américas, encontrarán que ahí é creado como socio conectar. local Aí vão a poder Live. Es encontrar decir, que a pueden Live tener todos como los parceiro contactos local, e aí que podem desde a Live pegar pusieron a todos os disposición para contactos que ustedes, para que desde a puedan Live conectarse directamente a colocaram à través de ellos. disposição Creo que de tú querías vocês para mencionar se algo más conectar también, Alan, al diretamente com respecto. eles. Alan, No, você que queria falar mais estoy alguma dispuesto a coisa? apoyar Não, estou y muito agradecerles también por el espacio, disposto a agradecerles a ustedes apoiar e quero por la agradecer participación, ao espaço, a estos todos vocês emprendimientos pela son el motor de participação. cambio Esses en toda la región. empreendimentos Entonces, são súper o motor importante de el trabajo que mudança están da nossa haciendo en su día a região, e é día importante y yo feliz o trabalho que de vocês apoyar estão fazendo no seu dia a dia, e estou feliz de poder Muchísimas gracias, apoiar Alan, no que eu nuevamente. Creo que puder. cerramos con Muito broche de obrigado, oro Alan. Acho que nuestro fechamos ciclo de da capital melhor femenino, y maneira en este o nosso momento, ciclo para de seguir en capital ese modo feminino, de e nesse celebración momento y de para poder continuar nesse entender modo quiénes de son las personas que están detrás celebração e de poder esto, entender quiero quem presentarles as a pessoas que Julie estão Jiménez. detrás. Eu Julie quero nos apresentar acompaña Julie en Jiménez. este momento Julie en está vivo. nos acompanhando Justamente ella nesse es quien lidera el momento programa ao Mujeres Conecta vivo. Américas y no Ela quería que este lidera ciclo o se cerrara programa sin darles Mulheres unas Conecta palabras. Julie, Américas, e el eu não queria micrófono es todo fechar tuyo. esse ciclo sem dar Mil microfone gracias, para ela. Natu. ¿Me escuchas bien? Muito obrigada. Sí, Estão me ouvindo bem? perfecto. Pues primero Perfecto. que todo, Perfeito. gracias, Alan. Súper interesante tu Obrigada, presentación y de Alan. verdad Muito súper interessante a feliz sua de haber apresentação. tenido esta Estou muito semana a feliz speakers de de ter tanto tido nombre, esta pero semana también speakers que de han tanto compartido tan renome generosamente toda su experiencia. que compartilharam Principalmente quiero comenzar com agradeciendo tanta profundamente generosidade a sua todas las empresarias experiência, que mas participaron queria en este ciclo de agradecer capacitación de especialmente capital para todas as femenino. empresarias Hemos que ya participaram nesse realizado ciclo de varias capital
genital feminino. Já realizamos muitas versões desse ciclo e dessa vez tivemos
tivemos o grande prazer de atingir um recorde histórico de participação. É uma honra para nós. Obrigada para todas vocês por trazer todas as suas perguntas, desafios, suas vontades de continuar crescendo. Sabemos que por trás de cada empresa tem muito esforço, decisões difíceis, aprendizado contínuo e uma enorme capacidade de resiliência. Também queria agradecer a nossos speakers, todos os especialistas, parceiros que compartilharam seu conhecimento, ferramentas, experiências práticas, que com tanta generosidade definitivamente participaram e fizeram com que esse ciclo seja uma grande oportunidade de inspiração, de conexão a novas possibilidades. E queria agradecer também para toda a equipe de organização que está por trás e que fizeram possível com que esse ciclo seja uma realidade. Esses espaços requerem muita coordenação, compromisso, um grande trabalho e o resultado é uma grande comunidade de mulheres empresárias cada vez mais conectadas, mais alinhadas e mais prontas para continuar avançando. Nós queremos dizer, suas empresas são importantes para nós, são importantes para a região. Todos os produtos, os serviços, essa grande capacidade de liderança tem um espaço nos mercados internacionais, nas cadeias de valor, nas conversas econômicas e tomadas de decisões na nossa região. Então, o conhecimento empresarial se constrói com confiança, com redes de informação e com a decisão de ocupar espaços que historicamente têm estado tão limitados para as mulheres. Capital Feminino procura justamente isso, aproximar ferramentas concretas, fortalecer a comunidade, porque quando fortalecemos a nossa comunidade, definitivamente estamos gerando um impacto na sociedade também. A nossa chamada desde a Conecta Américas é que esse fim do ciclo não seja um final, senão um ponto de partida, porque queremos que continuem conectadas à nossa plataforma. Todos esses convites, participar da comunidade, ficar ligadas com os ciclos, as capacitações. Temos programados muitos ciclos daqui para o final do ano. Cadastrem-se, completem seu perfil, atualizem o perfil para poder receber todas essas oportunidades muito personalizadas e específicas para seus perfis de negócios e para que possam contar com a informação e nós podemos acessar a sua informação, a seus serviços. E convido então vocês a atualizarem seu perfil e finalmente agradecer pelo espaço, levem muitas ferramentas, inspirações e a certeza de que vocês não estão sozinhas, tem toda uma rede de mulheres empresárias por trás com muitas oportunidades na frente. Muito obrigada para toda a equipe, Sophie, Luciano, vocês estiveram apoiando o desenvolvimento do ciclo, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras tão inspiradoras. E antes de fechar, queríamos retomar isso que a Julie falou. Não estamos aqui, nós, de uma maneira isolada. Nós estamos muito interessados em vocês, estamos aqui para vocês. E eu leio os chats e sei que vocês, que pode ser muitas vezes o trabalho, mas estamos aqui para vocês. Temos as redes abertas para vocês, @ConectaAméricas em LinkedIn, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, X. E é muito importante que vocês sigam muito de perto, porque vão poder acessar os ciclos que estávamos contando. E eu queria contar do seguinte, vai começar no 30 de junho. Ainda tem algumas semanas para se registrarem, de todas as mulheres que estão aqui, que estão trabalhando no setor de turismo. Não percam essa oportunidade de entrar na conversa de como esse setor está se transformando e como podem aprender a crescer de maneira sustentável, administrar os riscos e fortalecer seu planejamento financeiro. A informação sobre esse ciclo vai ser disponibilizada nas nossas redes e na newsletter da Conecta
Conecta Américas. Tem várias fontes para se cadastrar. Estivemos lendo o chat, já vemos como ao longo das semanas, as empresas do setor turístico têm estado muito ativas, enviando informação, já nos comunicamos uma a uma, mas se ainda não fizeram, não duvidem em escrever. Finalmente, o mais importante para nós é levar conteúdos de relevância e interesse, então convidamos a vocês a se tomarem 5 minutos para poder preencher essa pesquisa, contar sobre os temas que vocês quiserem profundizar, saber mais. Sempre estamos abertos para poder fazer esses ciclos, levando em consideração as suas opiniões. Então, vamos fechar esse ciclo de Capital Feminino em sua terceira edição. Lembrem que fizemos um vídeo para mostrar passo a passo como ingressar a Conecta Américas, onde está a Conecta Américas, como podem completar cada uma das sessões para obter o certificado. Esse vídeo está também no e-mail que nós enviamos toda noite após as sessões. Então, se ainda tem dúvidas, estamos aqui para apoiá-los, mas sabemos que está super claro, por isso compartilhamos ontem e hoje também. Bom final de semana para todas vocês. Muito obrigada pela sua participação.